A seguir, texto Freire Alemão, Andanças de um Cientista numa Província Muito Peralta, do livro Juarez Barroso, o poeta da Crônica Canção, organizado por Natécia Rocha e narrado por Thales Azigon. Ele está sentado em uma poltrona, atrás dele há apenas um fundo preto. O vídeo tem duração de 26 minutos. Crônicas musicais. Texto 5. Freire Alemão. Andanças de um cientista numa província muito peralta. Como era o Brasil antigo em seu cotidiano? A pergunta é geralmente respondida pelos viajantes estrangeiros em sua preocupação de registrar impressões de um mundo exótico. O conjunto desses relatos de viagens forma um documentário histórico de valor imperecível, já que acima dos conceitos e preconceitos dos autores prevalece a captação das imagens, a percepção de uma sociedade em sua dinâmica, com suas principais personagens ainda não elevadas à condição de mito. Mas uma das melhores e menos divulgadas crônicas sobre o Brasil antigo, precisamente o de meados do século passado, pertence justamente a um brasileiro, o botânico e médico Francisco Freire Alemão. Nascimento 1797, morte 1874. Carioca, de Campo Grande, e que, de 1859 a 1861, chefiaria a famosa Comissão Científica de Exploração, encarregada de estudar as regiões menos conhecidas do Brasil. O trabalho da comissão, integrada pela elite científica da corte na época, Guilherme Xuxa, de Capanema, Manuel Ferreira Lagos, Giacomo Raja Gabaglia, o poeta Gonçalves Dias como etnólogo, ficaria concentrado na província do Ceará, onde o austero chefe da equipe, doutorado em Paris, amigo dos grandes naturalistas da época como Van Mortiz, iria muito além da catalogação de plantas e da coordenação geral das pesquisas de seus auxiliares, que, por sinal, lhe deram muitas dores de cabeça. Em seus papéis da expedição ao Ceará, publicado um século depois pela Biblioteca Nacional em 1961, encontra-se um dos mais minuciosos retratos de uma região do Brasil, importantíssimo para a compreensão global da história do país. Costumes, comportamento político, alimentação, arquitetura, economia, linguagem, música, tudo comparece. A parte picaresca fica por conta de Gonçalves Dias e do tresloucado Capanema, mais tarde Barão de Capanema, que em matéria de criatividade boêmia são de humilhar a posteridade. Coitado do pundonoroso luminar da ciência, socialmente perdido durante mais de 2 anos numa das mais pobres e desconhecidas províncias brasileiras. Sofrimento não decorrente das centenas de léguas percorridas em lombo de cavalo, sob sol e chuva, tudo exagerado. Que isso não se queixa o Dr. Francisco Freire Alemão, tão acanhado em falar de si próprio. Sofrimento provocado pelo deboche dos costumes, os destemperos de linguagem, observados mesmo entre as pessoas de escola, pois, conforme o relato, em matéria de liberalismo, a província dava lições à corte. Abre aspas. Para se fazer uma ideia da pouca decência que há no interior das famílias, contarei o que ontem presenciei. E numa das principais casas de Icó, escrevia Freire Alemão, a 25 de outubro de 1859, na então principal cidade do Ceará pecuário, distante mais de 300 quilômetros de Fortaleza. Abre aspas. A senhora da casa é filha do Visconde de Icó, casada com José Frutuoso Dias, que me informava de seus achaques, à vista do marido, de um sobrinho, de um sujeito vizinho e de 4 filhas. Me explicava sem o menor rebuço, dizendo, por exemplo, há dias em que não obro, outros em que obro 4 e 5 vezes. Eu sou bem menstruada. Quando me vem a minha barriga, o seu mês, sofre isso, aquilo, etc. Não posso tomar ajudas, etc. Foi tudo neste estilo. É muito comum, mesmo na capital,
conversarem as meninas à vista dos pais em namoros e casamentos, sobre o que discorrem muito filosoficamente e com desembaraço. Fecha aspas. Meses antes, a 13 de abril, em Pacatuba, perto de Fortaleza, ela já assinalava que as mulheres da gente branca, com, entre aspas, essa liberdade de conversação e um pouco de relaxados costumes, parece que não respeitam muito o sentimento da honestidade nem a fidelidade conjugal. Embora admitisse a possível existência de, entre aspas, honrosas exceções. Sociedade bem peralta, em todas as cidades por onde andou o cientista, mas não a ponto de aceitar prazerosamente as pândegas de alguns membros da comissão, principalmente Capanema e Gonçalves Dias. Alguém pensa que o poeta, aos 36 anos, compunha na vida real o tipo suspiroso, cantando amores ou glórias guerreiras da nação timbira? Nada disso. A capital da província, abre aspas, cidadezinha de 15 a 16 mil moradores, pouco mais de 800 casas de tijolo, das quais 60 assobradadas, raras, porém as de 2 andares, mais de 1.600 casebres de palha alinhados ou dispersos. Nas noites sem lua, ficava escura como um breu, salvo no trecho central, onde tremulavam 46 lampiões alimentados a azeite de peixe. Não existia uma só casa bancária. Praticava a usura pessoas importantes, até destacadas figuras da igreja. Desconhecia-se a máquina a vapor e a indústria não passava de artesanato caseiro. Renato Braga, em História da Comissão Científica de Exploração, Fortaleza, 1962. Pois bem, a capital da província muitas vezes criticou o ardor bandalho do Vach e de outros seus colegas intelectuais, ardor bem acima da tolerância vigente. Abre aspas, em suas pândegas, os rapazes não raro se excediam. Certas feitas, em pleno dia, banharam-se nus na praia fronteira ao local ora ocupado pelo passeio público. Por outro lado, para pasmo geral, quebraram o padrão de vestuário dos homens de prol. Nada de sapatos reluzentes, sobrecasacas pretas e chapéus altos. Aproximaram-se da camisa e ceroula do povo. Passaram a vestir-se indecentemente, na opinião conservadora de Freire Alemão. Fecha aspas, Renato Braga. Capanema, o louvado barão de Capanema, então com 35 anos, abre aspas, e os companheiros de orgias, queixava-se Freire Alemão, vestidos com calças largas de enfiar, chamadas bombachas, de jaquetas, chinelos e chapéus de palha, percorriam as ruas mais públicas e, se alguma moça encontrava à janela, faziam-lhe provocações e dirigiam-lhes ditérios e gracejos tão atrevidos como impudicos. Fecha aspas. Capanema e Gonçalves Dias, refinados bilontras. Abre aspas. Capanema e ainda Freire Alemão foi algumas vezes encontrado pelas rondas noturnas em completo estado de embriaguez, caído nas ruas. Era levado para o corpo de guarda e ali, conhecidos, mandavam levá-lo para casa. Fecha aspas. E foram Capanema e Gonçalves Dias os idealizadores de uma viagem de camelo ao interior, inaugurando oficialmente os dromedários, chegados da Argélia em julho de 1859. Eram 14 animais acompanhados de 4 tratadores argelinos, naquela frustrada tentativa de adaptá-los ao Nordeste brasileiro dos mouros. Fecha aspas. Escreve Renato Braga. Abre aspas. Armaram, na corcova do único camelo manso, uma barraca, que se assemelhava a ninho de João de Barro, com uma abertura lateral. Assim arriado, trouxeram-no para o ponto de partida no coração da cidade. Fizeram-no ajoelhar-se e, em seguida, foi devidamente peado nas mãos, para que não levantasse.
Os dois viajantes, Capanema e Gonçalves Dias, vestidos à científica, encarapitaram-se na montaria. Tiradas as peias, o camelo levantou-se com tão violenta guinada para a frente, logo seguida de outra para trás, que quase sacode os viajantes para fora da caranguejola. A partida foi feita entre palmas e gargalhadas dos que ocorreram para ela assistir. A molecada, aos gritos e pinchos, acompanhou a caravana até fora de portas. Fecha aspas. Mas não aguentaram por muito tempo aquele meio de transporte. Abre aspas. Tentaram o galope, mas não suportaram o movimento ondulante do camelo. Seguiram o caminho a passo lento, ameaçados de quando em quando de serem jogados ao chão pelas violentas vergastadas da ramaria dos cajueiros e outras árvores pendentes sobre a estrada. Fecha aspas. Por fim, desistiram. Fizeram o resto da viagem para Baturité a cavalo. Pobre conselheiro Freire Alemão sofria, mas nas tréguas que lhe davam tão inquietos auxiliares, ele ia anotando e poucos observadores tiveram sua visão de conjunto. A situação de vida do trabalhador rural é colocada bem objetivamente. Abre aspas. Um trabalhador de enxada custa 320 réis, mas já querem 400. O de foice, 640. O de machado, 1.000, dando-se a comida. A comida consiste em feijão, almoço, ou carne com pirão, jantar, e de noite inhame, ou coisa semelhante. A gente livre aqui, que constitui o povo, é toda mestiça, mamelucos, cabras, etc. Trabalham um pouco para si, fazendo pequenas roças. Gostam mais de se alugar, porque assim estão certos de passar melhor e comer diariamente. O bacalhau hoje está sendo grande alimento pela carestia da carne. Usam pouco de verduras, o gerumum, a banana, o iame, pouca batata. É um bom sustento, mas plantam pouco. Fecha aspas. Esquecidos o bacalhau, a carne com pirão e alguns outros acessórios hoje bastante menos acessíveis, o quadro pouco difere do atual. E o que aqueles pagamentos representavam em termos de poder aquisitivo? O conselheiro fornece os dados comparativos. Abre aspas. A carne de vaca em Pacatuba custa 200 réis a libra. Na cidade, a 200 e 240. A de porco, a 240. O toucinho fresco, a 320. A carne seca, a 240. Bacalhau aqui e na cidade, 200 a libra. A galinha, 640, 800 e 1.000. Ovos a 20 réis em Pacatuba e na cidade a 40. Fecha aspas. De onde se conclui que os 320 réis diários de um trabalhador de enxada não chegava para fazer dele um exemplo de indivíduo bem alimentado. Sua descendência, mais de um século depois, tampouco tem qualquer razão para cultivar a nostalgia. Entre a chamada gente branca, não obstante a ausência de requintes alimentares, a situação era outra. Abre aspas. Muitas carnes, alguns pastéis ou massas, muito pouco ou nenhuma verdura. A vaca cozida ajuntam abóboras. Vem sempre a farofa, que é farinha molhada apenas com um bocadinho de sal, com que se come tudo, ou também com o arroz. Usam muito do leite a toda hora, em coalhadas, em requeijões e em garapas. Os queijos os fazem em abundância, alguns grandes, de 8 a 16 libras, quadrados ou em forma de barris. Abundam as frutas da mesa, principalmente neste tempo. São laranjas muito grandes e assás boas. Bananas de várias qualidades e boas. Atas, abacaxis, jacas e outras menos usuais. Fecha aspas. Diferenças poucas entre o passado e hoje, em questão de hábitos alimentares. Poucas, igualmente, em relação a certos costumes. Abre aspas. Um fenômeno singular se nota, creio que em toda a província,
mas que chega ao seu auge aqui no centro. É o roubo das moças. É uma coisa muito trivial e se tem tornado de tal maneira que parece que o roubo da noiva dá um sinete particular ao casamento. É um certo gostinho que tem esta gente em roubar a noiva com quem se quer casar. O costume tão estranho à sensibilidade do cientista àquela época permanece até hoje. Talvez não tenha passado pela cabeça de Freire Alemão que 116 anos mais tarde, alguns trechos do seu escrito permanecessem com tanta atualidade. Abre aspas. É também coisa muito comum por estes sertões, por qualquer desavença ou ofensa, verdadeira ou não, mandar-se dar um tiro. Quase nunca é o ofendido ou o que se julga tal o matador. Há muita gente que se presta para isto. Abre aspas. Meu sobrinho Manuel Freire Alemão, seu auxiliar, gracejando com um dos nossos comboeiros, mulato e moço, lhe perguntou se ele se prestaria a fazer uma morte. A que o sujeito respondeu sem hesitação. Se meu amo mandar e me livrar, garantir proteção, sim, senhor. Mas você tem ânimo de matar uma pessoa que não lhe fez mal? Isso não é comigo, respondeu. Quem manda é que sabe disso. Enquanto quereria você para fazer esta morte? Como meu amo é rico, há de dar 600 mil réis. Fecha aspas. Feita a correção monetária, o diálogo é perfeitamente cabível em 1975. Outra coisa a chocar o cientista. A nudez das crianças. Abre aspas. Agora temos visto, muito de perto e numa sociedade um pouco mais distinta, a família do senhor Valente, em Pacatuba, o costume de terem os meninos nus. No meio da sala se apresentam crianças de ambos os sexos, já crescidões, inteiramente nus, mais ou menos limpos, às vezes bem sujinhos, e com maior desembaraço saltam e sobem pelas cadeiras, atiram-se ao colo das senhoras, que gostam e riem-se. A senhora do Sr. Franklin me disse uma vez que logo que ela chegou do sertão, de onde é filha, estranhou muito a vida do cerro, cidade, e que uma das coisas que mais estranhava era ver meninas quase moças andarem nuas. É isto evidente ainda pelos restos dos costumes indígenas. Fecha aspas. Depois, ele veria que nem só crianças desfrutavam ainda do costume indígena. Anotação de 31 de março de 1859, sobre uma ida a Mucuripe, então uma aldeia de pescadores a 6 quilômetros da capital. Abre aspas. Em todas elas, as lagoas, havia grupos de lavadeiras e crianças banhando-se. Das lavadeiras, que são caboclas, mestiças e algumas pretas, várias estavam nuas, e se agacharam quando eu passava, dando às outras grandes risadas. Fecha aspas. Tanto quanto os hábitos pouco decentes, chocou o cientista o liberalismo político. Abre aspas. As ideias republicanas têm muita aceitação entre estes sábios de meia tigela. Fecha aspas. Anotava ele em Fortaleza em maio de 1860. Abre aspas. A família Franklin, que é dos Alencar, tem ideias muito exageradas a este respeito. Até as senhoras não podem ouvir falar em rei, rainha, nem em papa, porque é rei de Roma. Entendem que ninguém se chega a um rei, que é para esta gente sinônimo de déspota, de dominador cruel e injusto, que não seja abjeto e servil. Fecha aspas. Amigo particular do imperador, Freire Alemão indagava-se. Seu monarquismo, seu conservadorismo político não se confundia, porém, com reacionarismo. Mostra uma sensibilidade em comum para a percepção de certos problemas, além de sua fachada convencional. É um dos primeiros a ver a seca não simplesmente como uma tragédia climática, mas como uma crise socioeconômica ligada às formas de ocupação e exploração da terra. Anotação de 3 de maio de 1859. Abre aspas. É tradição
que em tempos antigos as secas não eram tão frequentes e tão devastadoras. É, portanto, digno de ser averiguado. Em outros tempos havia menos povoação, havia proporção mais de pastos em relação à criação. E, por isso, o mal não se fazia sentir com tanta força. É conjectura minha. Também os invernos invariavelmente longos e abundantes são prejudiciais. Fecha aspas. Numa época, até hoje ainda não de todo esgotada, de exaltação do homem ocidental, de confusão de progresso científico e tecnológico com superioridade racial ou social, a visão humanista de Freire Alemão já se destacava, ao escrever sobre preparação do Cauim pelos índios, 28/4/1861, comentava, abre aspas, as usanças dos pitaguaris de Felipe Camarão vão se perdendo no meio de outro embrutecimento maior, a que uma administração cega quer dar o nome de civilização. Fecha aspas. Para o fabrico do Cauim, as índias primeiramente mastigam a mandioca. Nada chocante para o cientista. Abre aspas. Antes de passar adiante, escutemos um pouco o químico que justificará uma rotina da gente bárbara e aqui os historiadores e etnógrafos de perfumado salão, para incumbir a própria ignorância, vilipendiam com os epítetos de nojenta, imunda, repugnante, etc., etc. Veremos adiante que os outros processos verdadeiramente repugnantes eles admitem, talvez unicamente porque não são praticados por povos a quem se faz uma guerra injusta e sistemática. Fecha aspas. Em suas descrições detalhadas de estilo e materiais empregados nas construções, Freire Alemão contribuiu para a documentação da arquitetura popular brasileira. Abre aspas. A habitação do povo, logo em redor da capital e por toda parte que aqui tenho visto, é a coisa mais miserável que se pode imaginar. Em alguns casos, tudo serve para paredes. Ao pé do matadouro, na cidade, são os chifres de gado. Ao pé dos engenhos, o bagaço da cana. Usam de rótulo nas casas térreas da cidade. Nas casas de fora e mesmo nas da cidade costumam deixar alguns apartamentos sem forro. E os diversos repartimentos comunicados entre si pelos vãos superiores. Fecha aspas. Contribuições também para a história de nossa música popular. Abre aspas. Ontem à noite, voltando da casa do Valente, presenciamos uma dança à baiana entre rapazes, ao som da viola em uma palhoça, eram só homens, e que achamos inteiramente semelhante ao nosso fado. Dançavam só um ou dois, fazendo passos difíceis e ligeiros, com uma atitude mais ou menos engraçada, ou grotescas, acompanhados de canto. Fecha aspas. Com o termo baiana, dá-nos uma terceira denominação para o baiano, baião, um samba de negros assistido em Paracatuba. Anotação de 28/6/1859. Abre aspas. No quintal, achamos uma grande roda de negros e negras. Calculam mais de 100 escravos dessas famílias e das mais de Pacatuba. Os instrumentos eram tambores e caquinhos com que atormentavam os ouvidos, e ainda mais com cantos, algazarras e vivas. As senhoras chegavam muitas vezes para a roda, assim como os homens, e assistiam com prazer às danças lúbricas das pretas e os saltos grotescos dos negros, que também fizeram jogo de pau. Fecha aspas. Entre a gente branca, já há influência da música europeia, não portuguesa. Abre aspas. Estava em casa do senhor Costa, o outro senhor Justa, casado com uma filha, a qual cantor ao piano algumas modinhas e uma área italiana. Fecha aspas. Sobre os viajantes estrangeiros, Freire Alemão leva uma clara vantagem. Está distanciado, mas não dissociado culturalmente do meio que observa. Tem referências
que permite apreciar a cena em detalhes. É o que lhe permite perceber matizes de linguagem de prosódia. Abre aspas. Todas as palavras são pronunciadas com sotaque ou acento particular, abrindo e demorando certas sílabas, por exemplo. Canaã, Camará, assobio, passarinho, Maria, mulatinha. A sua pronúncia é antes descansada que apressada, correndo em umas e descansando em outras sílabas. Fecha aspas. Vocabulário regional registrado e hoje em uso. Pabulagem, gavolice, fanfarronada. Ter vexame, estar vexado. É ter qualquer desgosto, ou dor, ou incômodo físico ou moral. Ser sujeita é ser cativa. É forra ou cativa? Perguntei a uma escrava de J. da Costa. Sou sujeita, me respondeu ela. E seu marido? Também é sujeito. Enfadado por cansado. Cheguei da cidade muito enfadado. Fecha aspas. Freire Alemão estava com 64 anos quando voltou para o Rio. Abre aspas. A estada no Nordeste, malgrado as canseiras físicas, os aborrecimentos, representa para ele algo de animador. Fecha aspas. Escreve Darcy Damasceno na introdução aos manuscritos de Freire Alemão. Trazia vasto material científico, reunindo depois, em parte, sob o título Flora Cearense, considerado um trabalho que, por si só, justificava a organização da comissão científica, Melo Leitão. O mesmo se aplica às suas anotações, em forma de diário, onde se prova que, acima de filmadoras e gravadoras, ainda prevalece a sensibilidade para o registro da vida. Fim do texto publicado no Caderno B, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1975. Audiodescrição: Renata Franco. Narração: Thales Azigon. Edição: Tiago Daniel. Texto publicado no livro Juarez Barroso, o poeta da crônica Canção, organizado por Natécia Rocha. Canal Escute e Veja. Narração de contos, crônicas, poesias e audiodescrição de fotografias. Uma experiência estética acessível a pessoas cegas, com baixa visão e idosas. Apoio cultural. Este projeto foi aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes 2016 e recebe apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através da Lei 13.811, de 16 de agosto de 2006. Ao lado, a logomarca Ceará Cultura, Secult, e o brasão da nossa bandeira, símbolo do Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura.